Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias pra Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia e etc, etc. Na semana passada, a gente começou a falar sobre Joseph Campbell e a Jornada do Herói. A gente falou um pouquinho sobre a obra, né, onde ela entra dentro da história do autor, e falou das duas primeiras etapas, né, que é o chamado da aventura e a passagem do limiar. Nessa semana, no vídeo dessa semana, a gente vai falar sobre, então, né, essa iniciação que ele sofre no mundo sagrado e sobre o retorno. A gente vai falar um pouquinho sobre tipos de herói e algumas coisinhas mais que o Campbell comenta, né, que tipo, o livro é bem grandão, só a primeira metade ela é falando sobre a jornada do herói, depois tem umas outras informações. E um pouco como você pode aplicar na prática esse conhecimento da jornada do herói que o Campbell observou nos seus trabalhos de mitologia comparada. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e vamos aqui então pro assunto do nosso vídeo. Tem um foguinho aqui agora, né? Tal. Eu espero que ninguém ponha esse como blooper, viu? Então, quando o herói ele passa então desse limiar e ele entra no mundo sagrado, pode acontecer várias coisas, ou só algumas dessas que eu vou falar, e depende um pouco da cultura, do tipo de herói que é e tal. Eu vou falar das principais que podem acontecer. Em geral, ele vai ter uma série de antagonistas, sejam sobrenaturais ou não. E aí a gente pode falar que elas representam forças sociais, forças espirituais, né? Tipo, dizem que quando você decide começar a fazer alguma coisa, você fala, não, agora eu vou fazer as coisas direitinho, não sei o que. Dizem que o universo conspira contra, né? Você é testado, né? Já quando você fala, agora eu vou começar aquela dieta tal, e aí, tipo, tem 20 festas, 30 rodízios que aparecem e tal. E às vezes podem ser onde tem a parte mais de ação, né? Da história, né? Que tem a luta, a fuga e tal. Às vezes o nosso herói pode passar uma série de provações, né? De testes, por assim dizer, né? Tem que concluir um feito, ou às vezes é até uma entidade benigna, mas que ela se mostra como antagonista até que o herói se prove. Então a gente tem exemplos desse tipo de provação, né? Quando o Frodo e os Hobbitinhos, né, se encontram lá naquela primeira pousada, e eles têm que fugir dos Nazgûl, ou Harry, né, nas primeiras aulas, quando todo mundo tem aquela expectativa nele e ele acaba se encrencando. São exemplos atuais, né, desse tipo de questão. E aí o que mais pode acontecer durante esses momentos? Se o herói passa pelas suas provações, ele vai entrar em sintonia ou com o sagrado feminino, ou com o sagrado masculino, ou com os dois. Então aqui a gente vai ter, uma vez passada, né, essas provações, que às vezes inclusive podem ser, né, aquele antagonista que eu falei, pode ser o próprio masculino e feminino sagrado que testam primeiro. Falar do feminino, né, inicialmente, né. Às vezes você tem uma presença feminina que tenta desvirtuar o herói, ou tirar o herói do caminho, ou manipular o herói, ou convencer o herói a não ir naquele caminho, e ele tem que superar ela. E às vezes ele depois encontra uma outra presença feminina que ajuda ele, apoia ele, né, que é quando você entra em harmonia. A jornada do herói, ela tem um caráter psicológico muito profundo, certo, gente? Então aqui a gente vê que de certa forma, uma menção, uma alusão às nossas próprias energias psíquicas, né? Mesmo o homem mais macho que tem possível, aí o strongman que levanta 500 quilos com uma mão, ele tem dentro dele a ânima, que é o feminino, dentro do masculino dele. E também a mulher mais feminina que vocês puderem imaginar, ela vai ter o ânimos, que é o masculino, dentro dela. Então todos nós temos energias femininas e masculinas dentro de nós, a nível psicológico. Então quando a gente está em harmonia, né, com essas energias femininas, a gente vê os lados benéficos, né, dele. E mesma coisa para as energias masculinas. Então um exemplo muito bom de energia feminina como auxiliadora é quando o Frodo se encontra com a Galadriel na floresta, e ela dá até, né, aquele potinho com a luz que salva ele várias vezes, né, que é a estrela favorita deles. Então a gente vê que pode ser um obstáculo ou um auxílio, ou pode transitar entre esses dois polos, dependendo de como o herói se porta com essa série de provações. E é bem parecido com o sagrado masculino, né? Às vezes ele fica alternando entre uma coisa que ajuda e uma coisa que atrapalha, né? Se ele tá testando o herói ou não. Geralmente ele tem muito essa posição de mentor, né, do herói, né? De novo aqui pensando no Dumbledore, no Gandalf. E também é muito comum em mitos indígenas, em especial nos norte-americanos, você tem mais ou menos assim a estrutura. O filho tem origem divina, mas ele é criado no mundo mortal, e é onde ele decide buscar o pai. E aí ele vai, ele chega lá no pai, o pai não reconhece ele, faz uma série de provações, e só quando o filho, e algumas até bastante cruéis, né, pra nossa visão, né, da sociedade moderna. E aí só quando ele passa por tudo isso, e aí ele é recebido com todas as graças, né, todas as deferências que ele merece, né, e aí ele é acolhido. E ao contrário, você tem um mito grego de um dos filhos de Hélios, o deus do sol, é o Faetonte, acho que é a pronúncia, que ele descobre que o pai dele é o deus do sol, ele vai lá, o pai não testa ele, e aí ele pede pra
para conduzir a carruagem dele. E aí ele não consegue conduzir direito, ele não estava preparado para aquilo, e ele acaba perdendo o controle dos cavalos, e Zeus tem que matar ele, porque senão ele ia incendiar o mundo inteiro, né? O sol começa a vir muito perto da Terra e tal. Então a gente vê que, tipo, esses testes, às vezes eles parecem cruel se a gente for ver com uma análise racional, mas eles são necessários, porque se a pessoa não tá pronta para lidar com aquelas energias que estão no inconsciente, ela acaba se estatelando. Então aqui pegando só alguns exemplos, mas tipo, pensem vocês aí em casa, né? Não quero passar lição de casa, mas tentem imaginar vocês também histórias que vocês conheçam que tem essas coisinhas, vocês vão ver como é muito comum aparecer esses tópicos da jornada do herói. Então, eventualmente, o herói passa por essas provações, encontra com esses mentores e ele acaba sofrendo uma transformação, uma apoteose. Por exemplo, Harry, né, no final da série, ele chega a morrer e se purifica, né, da parte do Voldemort. Spoiler, né, pra Harry Potter aqui, foi mal. E ele se purifica, né? Então, o herói, ele passa por essa série, né, de transformações, ele acaba sofrendo uma mudança profunda. Para nós, né, pessoas normais, é uma mudança psicológica profunda, né, quando a gente enfrenta essas energias psíquicas no seu estado negativo ou mal resolvidas, né? Ou a nível mitológico, quando você tem essa transformação, por exemplo, Harry, depois que ele morre, né? Tipo, foi mal, alerta, spoiler pra Harry Potter, todo mundo já viu, né? O Harry, ele morre na história, que ele acaba retornando, né? E ele podia nem ter retornado se ele não quisesse. Mas ele retorna purificado. Aquela parte do Voldemort que estava nele não está mais lá. O Hércules também, depois dos 12 trabalhos, ele vira um deus olímpico, ele sofre uma apoteose, né? Ele não é mais um semideus, ele se transforma num deus completo. E quando a gente for falar dos 12 trabalhos de Hércules, né, do mito dele, a gente vai ver isso. E é por isso que a galera do esoterismo gosta muito, né? Ele tem toda uma jornada de se purificando dos defeitos até entrar em comunhão com o sagrado e ascender. Ou às vezes também, se é um herói de um cunho mais místico do que de cunho guerreiro, ele pode descobrir alguma informação ou conseguir algum objeto que ele pode depois levar para a comunidade dele e trazer essa nova energia para impulsionar a sociedade. É muito importante notar que o herói mitológico, ele tem um cunho muito social, comparado com um herói moderno que ele é mais pessoal, né? Tipo, é a vendetta pessoal daquele herói ou a missão daquele herói. A ideia final do herói é que depois ele traz isso para essas mudanças que ele teve, essa nova sacada que ele teve, ele traz depois para a comunidade dele. Mas eu tô me adiantando aqui. Então, depois que o herói passa por esse mundo de provações e transformações, né, onde tá a ação, né, onde a gente fica, será que ele vai conseguir? Em geral, você pode ter o ponto mais baixo também da jornada do herói, né, quando ele tá derrotado, quando parece que deu tudo errado. É uma série que faz isso muito bem, a do Demolidor, da Netflix. Você vê que tem um momento em que ele briga com os aliados dele, ele tá todo arrebentado, né, você acha que tudo se perdeu, mas aí ele levanta e consegue, né, tipo essa superação nesse momento final mais difícil, né, na hora mais escura da alma, né, a noite mais escura da alma, né, como eles dizem. E você tem essa transformação mais forte acontece aí. E aí o herói, terminado isso, né, ele se transformou, ele fez o feito que ele tinha que fazer, ou conseguiu a informação, o objeto que ele tinha que conseguir, vai depender. Ele começa o retorno, que é a quarta parte principal da jornada do herói. Então, e aí o que pode acontecer? Ele pode simplesmente estar tão bem ali no mundo sagrado, né, no Jardim das Delícias, no paraíso, ele pode não querer voltar, e aí, em geral, alguma coisa empurra ele de volta. Às vezes, até uma pessoa que estava ajudando ele depois não quer que volte, né, às vezes você tem um sagrado feminino que acolheu e ajudou o herói, mas é quando ele quer voltar, fala, não, fica. E aí você tem um evento que é a fuga mágica, né, que é quando ele consegue voltar desse mundo sagrado depois do feito. Um exemplo muito bom é o Frodo, né, depois que ele destrói o anel, eles estão lá, né, achando que vão morrer, aparecem as águias e levam eles embora. Tem esse exemplo de fuga mágica. E aí o que acontece? Para você fechar a jornada do herói, esse herói ele tem que causar alguma mudança na sociedade dele. Então ele vai chegar lá e ele matou um monstro, tava aterrorizando toda a cidade, toda uma civilização. E aí, geralmente ele vai ficar, também é muito comum um herói ter alguma cicatriz, alguma coisa, tipo, sofrer algum machucado. A cicatriz do Harry, a facada que o Frodo leva do Nazgûl, que inclusive ele tem que depois abandonar a Terra-média por causa disso. Você vê que também é muito comum, em especial heróis masculinos, eles terem depois uma cicatriz, uma dor, alguma coisa, eles ficarem capengas de alguma coisa pra sempre. Os Skywalkers costumam perder um braço, né, uma mão. Não, mas não é à toa, tipo, o George Lucas sabia o que ele tava fazendo, é a marca, é a cicatriz do herói. Inclusive, eventualmente eu vou falar da Odisseia assim com bastante profundidade, quando os romanos traduziram a Odisseia, eles chamaram o protagonista de Ulisses, que significa alguma coisa do tipo perna com cicatriz, perna marcada, porque tem um episódio na história do Ulisses que ele sofre um acidente de caça, um javali rasga uma coxa dele. E os romanos acharam aquilo tão importante, aquilo tão significativo, que eles renomearam o personagem para aquilo ser o que definia ele. Então, tipo, essa noção do cavaleiro de armadura brilhante é um herói super infantil, super ridículo. O herói de verdade, ele tem cicatriz, ele vou usar um palavrão aqui, ele se fudeu. É por isso que, tipo, eu vou até agora falar um pouquinho de minha opinião pessoal. É por isso que eu vejo quando a galera, essa coisa da psicologia positiva, não, tudo é bom, não sei o quê. Não, eu sou uma pessoa super espiritual, adoro aí uma droguinha pra ficar em estado de êxtase, o mundo mágico é perfeito. Mano, o trabalho espiritual de verdade, ele é horrível, ele é traumatizante. Não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Transformação, você se destrói antes. Esse papo de não, é tudo zen, tudo maravilhoso, é mentira. São pessoas que estão ou não sabem o que estão fazendo ou estão extremamente superficiais. Obviamente que depois você tem seus benefícios, né? Você, quando passa da transformação que você respira, você sai renovado. Mas o trabalho mesmo é
horrível. Por isso que as pessoas, tipo, é muito comum. Meu pai é psicólogo, eu entendo um pouco de psicologia. Quando o paciente começa mesmo a entrar no trabalho profundo da terapia, começa a doer, começa a incomodar, ele sai, não, agora eu tô bem, tchau. É muito comum isso. Então, tipo assim, a gente vê o Frodo, ele acaba cheio de cicatriz. O Sam, apesar de não aparecer, ele também, tipo, com certeza aquela jornada reduziu a expectativa de vida deles. O Luke Skywalker também, né, tipo, perde um braço. O Harry morreu e ressuscitou, a gente não sabe se isso vai ter algum efeito colateral depois, né, tipo, e teve uma vida inteira de trauma pra lidar. Tipo assim, a vida dele não foi fácil, imagino que ele vai precisar de muita terapia pra ficar bem. É só pra... Ele tem um Ron e Hermione. A gente vai falar depois, vai ter um vídeo falando só sobre Harry Potter. E aí, então, o herói, ele traz essa coisa nova e ele renova a sua sociedade. Pra mim, pelo menos na literatura moderna, se é que a gente pode chamar de moderno, né? Já tem alguns aninhos. É o que não aparece nos filmes, mas tem nos livros do Senhor dos Anéis, que é quando os hobbitzinhos chegam. Se fosse um RPG, né? Tipo, chega assim, de volta na taverna inicial, só que agora o grupo tá tudo de level 15 do Dungeons and Dragons, né? Os bichos chegam... os caras mataram o Sauron, pô. Os hobbits. Teve um hobbit que ajudou a matar um Nazgûl, pô. Quanto XP ele ganhou por isso? E aí eles chegam, tipo assim, armados, né? Porque assim, os hobbits, certo? Eles são... num nível psicológico, a gente chama esse arquétipo da criança divina. Tipo, eles são super inocentes, super adoradores da vida. Só que isso é perigoso porque eles também são incapazes de se defender. Então você tem 4 hobbitzinhos que saem do condado e vão basicamente matar Sauron e Nazgûl e coisas que, tipo, até pra homens e elfos são coisas impensáveis. Tipo assim, os hobbits são muito top ninja fodões dentro da história do Tolkien. Então, enquanto os hobbits saíram lá, né, pra fazer as coisas deles, vem o Sauron e o Língua de Cobra e aí eles dominam o condado com uma série de bandidos. E aí chegam os hobbitzinhos armados, com experiência, alguns deles até mais altos, né, do tamanho quase de anões, né, por causa da... Oi. Eu tava nessa parte, né, falando, discutindo, ele fala que eles chegam lá level 100 no corpo. Isso, chegou lá level 100, eu falei isso, eu falei do D&D, né, os bichos chegam lá no level 100, e aí isso é o fechamento da jornada do herói. Eles tiveram as experiências e transformações, eles chegaram e dividem isso com a sociedade, eles armam os hobbits, transformam os hobbits num exército e conseguem expulsar os vilões dali. Então, assim, eles têm a experiência e esse trazer de volta para a sociedade é o que fecha o ciclo do herói. Se você não tem esse presente que o herói dá, esse é o sacrifício heróico, né? Tipo, ó, eu me fudi tudo isso aqui, tá aqui o que eu tô entregando para vocês de mão beijada. Por favor, não façam, vamos melhorar a situação, né? Matei aquele monstro, trouxe esse conhecimento que a gente tava precisando, consegui salvar a gente dessa coisa. E aí você tem esse encerramento. O Edward queria um vídeo mais longo, esse aqui ficou longo. Eu devia ter separado melhor os assuntos, Então, e aí isso você tem a primeira metade do livro, a segunda metade ele traz vários exemplos de tipos de heróis. Eu vou economizar isso aqui com a gente. Então, tipo, essa é a primeira metade do livro, na segunda metade ele traz um monte de exemplos de tipos de heróis, de exemplozinhos. Acho que é mais interessante mencionar isso quando chegar a ter os mitos mesmos, né? Mas ele também fala muito isso, né? Ele fecha dizendo que, tipo assim, essa herança mítica, esse conhecimento mítico, ele não é uma ciência ruim, uma psicologia ruim. Ele é uma porta de entrada para entender as partes mais internas do funcionamento da psique. A gente tem que tratar eles como tal. Se a gente achar os mitos e histórias estranhas, é porque eles não são histórias pro nosso nível intelectual ou emocional, são pro nosso nível inconsciente, pra uma coisa mais profunda. E também sempre nessa questão da função social, da função psicológica do mito. Tipo, a jornada do herói é uma transformação, você pode sempre ler como uma transformação pessoal, né? Todos nós estamos sempre em alguma etapa da jornada do herói, sempre quando a gente aceitar o chamado, né? Sabe quando tem aquela oportunidade e você tem medo, mas você quer muito fazer aquilo, pronto, isso é a tua jornada do herói, aquele é teu chamado. O Campbell, ele fala, né, tipo assim, o tesouro que você mais deseja tá na caverna que você mais tem medo de entrar. Então isso tem que servir muito pra gente como uma instiga do tipo, não, vamos enfrentar isso aqui, o pior que vai acontecer é dar errado e eu voltar capenga, e a vida é isso. No final, nossos corpos vão ser devorados pelos vermes ou vão ser cremados. Tipo, do que adianta morrer e tá a 0 km. É por isso que eu não tenho, assim, uma dieta perfeita tal, né, tipo assim, eu não vou dar negócio orgânico pros vermes, eles vão ter que fazer esforço pra me digerir quando eu morrer. E também tem o que eu prometi pra vocês, qual a aplicação prática da jornada do herói. Bem, eu vou até pegar aqui um livrinho, com cuidado pra não derrubar as coisas de Elder, né? Tem esse aqui, o Christopher Vogler, a jornada do escritor, que é o seguinte: se você é criador de ficção, independentemente de qual tema, você pode usar características da jornada do herói. Por quê? Ó aqui o macete. Basicamente, nossa psique foi feita para reconhecer esse tipo de... foi mal. Acho que não apareceu o livro, tava segurando aqui com o livro aqui. Gente, eu sou um péssimo criador de conteúdo, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Por favor, deixa o like e se inscrevam. Tem esse livro aqui, eu não li ele, mas Elder, ele, na verdade, é especializado na parte de roteiro, de criação de roteiro. Ele só ajuda na gravação, não é assim, tipo, a área dele. Esse carinha aqui, então, ele é baseado em Jung
e na Jornada do Herói, e ele pega, tipo, como você pode botar cada parte da tua história, né? Como transformar isso num roteiro pra um filme, ou pra um quadrinho, ou pra um livro de ficção. Ou às vezes até, pra se você tiver a fim de fazer essa jornada de transformação, né? Tentar entender onde você pode estar e falar, eita, olha só, eu tô vendo que... Porque, tipo, esses arquétipos, eles imitam e são espelhados pela realidade. Obviamente que são exagerados, né? Tipo assim, ninguém vai ter que enfrentar um Nazgûl. Eu espero que não, né? Mas, tipo assim, todo mundo tem uma coisa parecida e você pode aprender a lidar com essas coisas a nível, pelo menos emocional, usando um pouco desses recursos aqui. Então, tipo, se vocês forem dessa área de roteiro, de ficção, dê uma olhadinha nesse livro que ele pode ajudar vocês, não precisa copiar, né? Mas vocês podem se inspirar nesse material para ajudar a criar histórias talvez que ressoem mais com as pessoas. Ou para ter ideias novas, tal, né? Tipo, a própria Jornada do Herói pode te ajudar como ser uma coisa de renovação, né? Da Jornada do Herói, né? Porque já estamos em meta-jornada, né? O nível ficou pesado. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai vir com... conteúdo de mito, né? A gente vai falar sobre o Susanoo. E até semana que vem.